Tá, hoje a gente está aqui para discutir a respeito da escola de direito do justnaturalismo racionalista, certo? Essa escola surgiu depois do iluminismo, no século XVI, XVII, quando as crenças em religiões começaram a ser questionadas. Por exemplo, o homem era o centro do mundo, o antropocentrismo, e começou a procurar as respostas. Por exemplo, por que a religião está sempre certa? Isso é segundo a religião, mas espera aí, tem um outro lado. E daí começou a ser buscado essa fundamentação na razão. A razão seria a base para todas as respostas possíveis. Alguns autores que fizeram isso, por exemplo, Hobbes ou Rousseau, eles sempre procuraram resolver os problemas através da razão. Hobbes, por exemplo, dizia que o ser humano, a razão do ser humano natural é muito ruim e que a sociedade precisa controlar ele. Rousseau já dizia o contrário, que a razão é uma coisa bem básica. Por exemplo, o homem é puro e a sociedade corrompe o homem. Mas o principal expoente, o principal autor dessa época, que realmente, de fato, fundamentou essa escola foi Kant, que com os livros dele, por exemplo, A Busca da Razão Crítica ou Busca da Razão Prática, ele sempre buscava tudo com base na razão, ele fundamentava isso. Tudo devia ser analisado do ponto de vista racional. Nada, por exemplo, metafísico, que a gente não consegue racionalizar, servia. Então, ele surgiu no século XVII, ele buscava as bases da sociedade na razão, viu como o Estado se tornou laico e começou-se a pensar em leis positivadas. Então, ele era mais fundado na razão humana e ele se converteu esse pensamento em uma teoria de direito subjetivo. Um exemplo é o Código Civil. Assim como Kant e Hobbes estudavam a razão, ela, na escola justnaturalista, ela também procurava aplicar essa razão dentro do direito. Ou seja, estudava sempre o direito sendo aplicado em busca da razão. Kant preocupava-se em fundamentar a prática moral não na pura experiência, mas uma lei inerente à racionalidade universal humana, o chamado imperativo categórico, seguindo uma lei da máxima que possa querer ao mesmo tempo que se torne uma máxima universal. Ele usava da razão prática e legislador em si, definindo os limites da ação e da conduta humana. O imperativo categórico é único, absoluto e não deriva da experiência. A ética é, portanto, o compromisso de seguir o próprio preceito ético fundamental e pelo fato de segui-lo em si por si. O homem que age moralmente deverá fazê-lo, não porque visa a realização de qualquer outro algo, mas pelo simples fato de se colocar de acordo com a máxima do imperativo categórico. O agir livre é o agir moral. O agir moral é agir de acordo com o dever. O agir de acordo com o dever é fazer sua lei subjetiva um princípio da legislação universal e ser escrito em toda a natureza. A obediência do homem ao imperativo categórico pela sua vontade livre e autônoma constitui a essência da moral e do direito natural. As normas jurídicas para tal concepção serão do direito natural se sua obrigatoriedade for cognoscente pela razão, independente de lei externa, e serão de direito positivo se sua obrigatoriedade resultar de lei externa. Mas nessa hipótese deve-se pressupor uma lei natural que justifique a autoridade do legislador. Trata-se da lei de liberdade ideal, da razão e da ética, que autoriza o legislador a coagir quem impede ou prejudica a liberdade. Kant, portanto, pode ser considerado justnaturalista enquanto admite leis jurídicas anteriores ao direito positivo e atreladas à ideia de liberdade. Trata-se de leis naturais que obrigam a priori, antes de qualquer imposição de autoridade humana, fundadas que estão metafísica dos costumes e na racionalidade prática. O direito natural kantiano aparece, pois, como uma filosofia social de liberdade. Bom, quanto à relação entre o justnaturalismo racional e o justnaturalismo ou também o positivismo, nós devemos entender primeiro o que significa cada uma dessas vertentes. Então, o justnaturalismo racional, ele substituiu o justnaturalismo teológico, porque ele visava a secularização da vida social que buscava os seus maiores fundamentos na identidade de uma razão humana que seria, então, universal. Ele se consolidou com os iluministas que acreditavam que a racionalidade humana, diferente das outras questões divinas, poderia ordenar a natureza e também uma vida social, afirmando assim uma ideia de razão humana universal para afirmar direitos naturais ou inatos. Já o justnaturalismo, ou também conhecido como direito natural, ele encontra-se em duas correntes distintas, várias correntes distintas na verdade, mas todas elas se manifestam que além do direito regulamentado pelas leis humanas,
existe uma ordem superior, ou seja, que são as leis divinas e Deus. Essas leis superiores, elas vão corresponder à expressão de um direito mais justo. Ela defende que o direito é independente da vontade humana. Ele existe antes do homem, muito antes do homem, e também acima das leis do homem. Pois, para eles, o direito é algo natural e tem como pressuposto os valores do ser humano, onde eles buscam sempre o ideal de justiça. Sendo assim, ele é universal, imutável e inviolável. Sendo assim, nós podemos entender que uma corrente ela vai ser vertente da outra. O justnaturalismo gerou o justnaturalismo racional. A concepção positivista define o direito como um conjunto de normas positivas, também conhecida como teoria da exclusão do direito natural. Em outras palavras, podemos caracterizar o positivismo como uma teoria exclusiva, ou seja, a redução de todos os direitos ao direito positivo, excluindo a categoria do direito natural, e admitindo apenas uma forma de direito. A relação entre a lei positiva e a lei natural é que ambas se ligam por uma conexão racional. O justnaturalismo racional define o direito natural como um fornecedor de conteúdo para a formação das normas de direito positivo. E o último trata os meios práticos para que essas normas possam ser realmente efetivas. Por fim, nós podemos entender que o justnaturalismo deixou de refletir a vontade divina para realizar as ações humanas, pois o justnaturalismo racional, o conhecimento passa a ser constituído da razão, conforme o rigor lógico da dedução, sendo um instrumento de crítica para a realidade ao permitir uma avaliação crítica em nome dos padrões éticos e nos princípios da razão humana.